como foi o comecinho de tudo? Foi difícil? Como você conseguiu chegar no ponto que está? E quais foram os pontos cruciais que te ajudaram? Acho que o início sempre é difícil para todo mundo em qualquer coisa, né? A gente está eternamente começando alguma coisa. Mas, na minha trajetória, eu fiz vestibular no ano 2000, né? Então já fazem aí 21 para 22 anos, né? E aí, na adolescência eu já gostava de informática, na época chamava informática, né? Hoje já vem mudando um pouco. E aí já tinha um pouco de intimidade com o computador, então já tinha feito alguns cursos, por exemplo, The Basic, Clipper, alguns cursos, coisas que adolescente faz, né? Já estava ali aprendendo um pouco mais, então quando eu cheguei no terceiro ano, e acho que muitos aqui são alunos e estão começando eventualmente, passaram por isso há pouco tempo, né? Bem mais do que a gente, e você fica na dúvida, né? Se você faz uma coisa, se você faz outra coisa, você pesquisa, é muito difícil para uma pessoa decidir qual profissão ela vai seguir sem ter vivenciado. É uma aposta, tudo na vida é uma aposta, um relacionamento é uma aposta. Profissão é aposta. Trabalhar numa empresa é uma aposta. Só que aí a gente tem que tentar ter o máximo de informação possível para tomar decisão, e se você já gosta de fazer aquilo, eventualmente é um bom sinal, né? E aí eu comecei ciência da computação, e naquela época, assim, se hoje tem muita vaga, né, naquela época tinha um pouco menos, mas também era uma profissão que sempre foi muito disputada, né? Então não era difícil de arrumar estágio. Hoje eu imagino que esteja bem mais fácil, mas na época já era relativamente tranquilo. Então comecei a fazer estágio logo no início, comecei já a trabalhar com programação nas primeiras fases, segunda fase para terceira fase, e aí já entrei como estagiário. Isso é uma grande vantagem de você estar fazendo uma faculdade, estar matriculado, cursando ensino superior, porque é muito difícil para uma empresa contratar alguém que não tem experiência com o único recurso que é possível, que é pela CLT, né? Porque você tem um encargo muito alto. Então, quando você está matriculado, você tem esse benefício de poder fazer o estágio. O estágio é uma porta de entrada muito grande, porque você fica 6 meses num lugar, mais 6 meses em outro. Geralmente as faculdades elas limitam esse tempo, isso é muito desejável, porque a ideia é que você, durante a sua trajetória, experimente várias coisas, para você ver qual delas você gosta mais, porque a gente pode trabalhar com banco de dados, a gente pode trabalhar com redes, a gente pode trabalhar com desenvolvimento, a gente pode eventualmente ir para uma área mais executiva, para uma área mais de gestão. Então, de certa forma, é muito bom viver essas diferentes experiências. Eu gostei da programação e não parei mais, né? Então, de estágio, eu acabei indo para outra empresa, já como contratado, e fui evoluindo. Na época, com a arquitetura Java, o Java estava começando a crescer mais. Java era novidade, apesar do Java ser do meio dos anos 90, né? O James Gosling criou o Java aí entre 92 e 95, mas na virada da década de 90 para 2000, estava muito em alta, principalmente impulsionado pela web, que era uma coisa que, apesar de já ter na época os seus 9 anos, seus quase 10 anos, ainda era um pouco de novidade para aplicações, né? Porque você tinha muita aplicação desktop na época, então era muito normal você ver empresas contratando pessoas para desenvolver em Delphi, para desenvolver em C++, em plataformas notoriamente usadas para desenvolver software específico para sistemas operacionais, para Windows, para Linux eventualmente, e aí para Solaris. E aí, de certa forma, quando eu entrei no Java, eu peguei um mercado muito aberto, né? Porque tinha muita oportunidade para Java, era Java e .NET, né? Java e C#. Então você não via ainda, o PHP sempre esteve muito presente também, tá? Mas você não via ainda vaga para JavaScript, muitas linguagens foram criadas depois, né? Então você também não via tanto, né? Mas eu fiquei quase 10 anos trabalhando direto com Java, entre 2001 e 2011, 2012, passei por quase todos os frameworks, né? Não sei se alguém aqui já trabalha com Java, mas você vai ter tido contato com JSP, com Servlet, com Struts, com Spring, com Hibernate, as primeiras versões, com Wicket, AWT, todos os frameworks da Apache, Maven, Gradle, um monte de coisa. E aí depois, quando fui me aproximando do final dessa década, 2009 para 2010, eu confesso que eu comecei a sentir um pouco de desmotivação, talvez aquela crise, né? Crise dos 7 anos, tem muito em relacionamento, mas também tem na profissão, né? E aí, na época, eu até
pensei em fazer outras coisas, estava um pouco desanimado. Mas aí eu embarquei num movimento que foi o que me resgatou, né? Que foi o movimento ágil, que estava acontecendo, especialmente aqui no Brasil. Ele é mais antigo que isso, né? Ele é de 2001. Mas 2008, 2009 estava muito forte aqui no Brasil. E isso trouxe junto a atenção das pessoas para a qualidade do código, para a escrita de testes automatizados, para um olhar diferente para a refatoração. Então isso me puxou, e aí na época eu comecei a dar palestra para falar desses assuntos, né? Então comecei a dar palestra, comecei eventualmente a dar aula um pouco depois. Em 2015 eu criei o canal, porque eu tinha muito conteúdo já criado que eu levava para os eventos, que eu levava para as aulas, então comecei a levar isso para o YouTube. Hoje o canal ele está com 6 anos, eu acho, já, mais ou menos, né? Então no início era muito conteúdo que eu já tinha desenvolvido para as aulas. Hoje o canal tem uma roupagem um pouco diferente, mas tem muita série ainda, tem muito conteúdo de JavaScript, tem mais live também hoje em dia, né? A gente acabou diversificando um pouco. E aí, além disso, eu também fundei uma empresa, então eu acabo tendo um dia a dia um pouco dividido, né, entre programar, entre conduzir, de certa forma, a estratégia do negócio, e também gravar vídeo para o canal e eventualmente dar palestra e dar aula. Mas se você consegue conciliar tudo isso, uma coisa retroalimenta a outra. Por exemplo, você vai dar aula de um assunto, você aplica esse assunto que você deu aula na empresa. Ao aplicar o assunto na empresa, você amadurece a sua visão e você leva para a aula. Então assim, é uma troca muito óbvia, sabe? Muito natural. Em 2014, eu escrevi um livro sobre AngularJS, que era um framework na época que era muito recente. E eu dava um curso. Então, o que eu dava no curso, eu escrevia no livro. O que eu escrevia no livro, eu levava para o curso. E o que eu aprendia, eu aplicava na empresa. E o que eu tirava de conclusão, eu levava de volta. Então, assim, é muito possível... Seria muito difícil se a gente fizesse coisas muito diferentes. De repente, assim, eu trabalho com uma coisa... eu dou aula de outra, e palestra de outra, escrevo livro de outra, aí elas não se conectam. Mas se você encontrar conexão, otimiza o tempo todo, né? E aí, tô aqui hoje, lidando com tudo isso, mas muito feliz. Acho que faz muito sentido para mim como profissional. E eu acho que é muito importante ter esse senso de comunidade, né? Eu acho que a comunidade que se reúne em torno do mundo da tecnologia é muito legal. Hoje a gente tem uma disponibilidade muito grande de material de qualidade, gratuito, acessível, coisas que são a porta de entrada para muita gente, que antes não era tão fácil. Antes você tinha que realmente, obrigatoriamente, fazer um curso, comprar um livro. Hoje, se você tem acesso à internet e vontade para aprender, você consegue.